Vamos lá, estamos ao vivo. Mestre, que honra! Murilo Bustamante aqui no podcast hoje. Muito obrigado. A gente tá tentando faz uns dias coordenar. Estamos no meio de uma quarentena semi-forçada aí, com criança em casa, fica meio complicado. Obrigado pelo tempo. Muito bem-vindo. Prazer, obrigado a você pelo convite, Rafael. Obrigado a Rose pelo fazer o link entre a gente. Rose, grande amiga. E um prazer estar aqui. Muito Vamos legal. Começar. No meio da quarentena, como você falou, né? Então a gente tem que inventar atividade para ocupar o tempo. Com certeza. Esse episódio deve ir pro ar algumas semanas, acho que umas 2 semanas depois que a gente grava. E vamos torcer para de repente ter acabado já e só ficar numa lembrança, assim, quando escutarem, né? Se Deus quiser. Quando a gente fala de Vale Tudo, MMA, Pride, UFC, da galera assim, histórica mesmo, quando começou, o teu nome sempre tá ali no meio. E é uma coisa muito bacana, né? Como é que estamos hoje? Tem centro de treinamento, e eu quero falar um pouco das lutas antigas também, da época do UFC, do Pride, mas hoje em dia, como é que tá? Como é que é o dia a dia do mestre Murilo? Olha, eu divido meu tempo entre a Brasília Top Team Internacional e minha academia no Brasil, né? Eu tenho uma associação que todo mundo conhece, uma Brazilian Top Team, sim, onde eu tenho afiliados no mundo inteiro, né? A gente tem um grande time de jiu-jitsu e MMA. Nem todas as afiliadas têm equipes de MMA, mas algumas têm. Eu ajudo a promover, ajudo a desenvolver isso. Acho que cada academia tem que ter sua equipe de competição, tanto de jiu-jitsu como de MMA, mas nem todas têm. Uhum. Nós temos uma equipe aqui no Rio, na BTT Lagoa, que é o headquarter, né, que é o quartel-general da Brasília Top Team Mundial, onde eu dou aulas quase que diariamente, né? Eu estou sempre na academia. Quando eu não estou no tatame, eu estou na academia fazendo alguma coisa, coordenando as aulas. Dou aula hoje em dia, mais certo de você me encontrar hoje na academia dando aulas infantis. Eu estou muito ligado a aulas de criança hoje em dia. Estou acabando de organizar o meu canal no YouTube, que eu vou lançar agora, que legal, provavelmente mês que vem. Que legal. Provavelmente mês que vem, onde eu vou ensinar jiu-jitsu através de um sistema, né, de um currículo que eu criei, que eu vou dar aulas coordenadas semanalmente sobre determinados assuntos. Que bacana. Vai ser vídeo, você vai fazer vídeo ao vivo ou vai ser gravado? Gravado, não dá para fazer. Ao vivo também vou fazer alguma coisa, isso, mas eu estou deixando gravado já os temas, né? Então cada semana vai ser um tema e eu vou ter sempre por dia, uma posição avançada, uma fundamental, que é para iniciantes, e uma queda ou defesa pessoal. Então, por dia legal, vão ser 3 posições a princípio. Posteriormente, eu vou colocar no-gi e MMA também no canal, né? A princípio, a gente vai começar assim. Então, meu tempo está sendo dividido nessa quarentena. Assim, eu estou meio que organizando essa parte burocrática de tudo. Mas no dia a dia, na minha vida normal, eu viajo, dou cursos de jiu-jitsu, seminários pelo mundo todo, tanto para a minha associação quanto para outras academias, né? Então eu tenho viajado bastante. Procuro fazer uma média de 4 turnês mundiais, de 2 a 3 nos Estados Unidos, uma na Europa ou uma na Austrália. Que legal. Né? Então, Ásia ou Austrália, Oceania, Austrália. Então, eu estou sempre viajando, em contato, procuro estar sempre nos grandes campeonatos para estar me atualizando, estar sempre ligado no que está acontecendo de novidade aí no mundo do jiu-jitsu. Sim, essa é a parte boa de ter deixado um legado, e um legado positivo, né? A galera sempre vê você assim com muito bons olhos. Ficou um dos lutadores legendários nossos, né, Murilo? Não tem como
não tem como evitar aquela época. Eu gosto de falar aquela época boa do nosso MMA, né? Porque tinha muita gente boa, era uma competição diferente. As lutas eram diferentes, os campeonatos, o jeito que era a relação com os lutadores também era diferente. Tem uma coisa curiosa, você fez o UFC, você foi campeão do UFC, defendeu o cinturão e pulou pro Pride, né? Como é que rolou isso daí? Como é que foi? Por quê? Foi só grana? O Pride tava muito forte naquela época também, né? Era onde todo mundo meio que botava o olho, era aquela época do Pride, né? Na verdade, eu acho que foi um erro do UFC, né? Eu tentei renovar meu contrato antes da luta, que eu estava com uma lesão no dedo, uma infecção no dedo que eu não queria. Era a minha última luta no contrato contra o Matt Linda, a defesa do cinturão. Eu estava, na verdade, muito inseguro porque eu não estava conseguindo treinar direito e eu não sabia como é que ia ser a minha performance na luta. Embora tivesse uma sequência de luta muito boa, viesse de 2 lutas com 2 performances excelentes, uma contra o Chuck Liddell, que foi um resultado controverso que deram para ele, mas muita gente achou que eu venci, e a outra com o título contra o Dave Menier, que eu acabei vencendo. Então eu vinha numa sequência de lutas embalado, mas mesmo assim eu estava um pouco inseguro porque eu estava com uma infecção no dedo que eu fiquei sem treinar 10 dias, né? Isso e já 25 dias antes. 25 dias da luta, eu fiquei 10 dias sem treinar, voltei a treinar 15 dias antes da luta. Então eu treinei uma semana e viajei. Então isso atrapalhou bastante o meu camp, né? E eu tentei renovar a luta, o contrato, que era a última luta do contrato, e o UFC não quis. Eu acho que o UFC estava apostando numa vitória do Matt Lindell, que era um cara que ainda não tinha perdido, era vice-campeão mundial e vice-campeão olímpico de greco-romana, um cara muito duro. E aí, quando acabou a luta, eles me fizeram uma proposta, mas eu fui dar uma olhada no mercado, e quando eu voltei para negociar, eles jogaram a proposta para baixo, e aí realmente não tinha como aceitar, e aí eu segui meu caminho, acabei assinando com o Pride posteriormente. Isso, e o Pride essa foi a história. E o Pride estava muito, muito legal naquela época, né? Nessa época o Pride era o maior evento do mundo, né? Que pagava melhor, que tinha o maior público, audiência no dia dos eventos e a televisiva também. No começo dos anos 2000, ali você pensava, os caras pagavam $500 mil, $1 milhão pros caras, assim, a torta dava muito, eles davam muito dinheiro, que é um dinheiro que você não vê hoje, né, cara, na galera aí, só os campeões e top 5 mesmo, é muito pouca gente que, acho que a demanda tá tão grande também que levou o pagamento dos caras lá pra baixo, né, aquela época era uma época mais honrosa, né? Vamos dizer assim, tipo, os caras tinham nome, os caras traziam os lutadores e pagavam muito bem, né? O Pride foi um evento que deixou saudade, né? Existem fãs no Japão que quando o Pride acabou, eles praticamente se afastaram do MMA, né? Eu acho que os outros eventos no Japão, nenhum deles conseguiu resgatar completamente os fãs do Pride, né? Então era assim uma coisa de louco, né? O ambiente, a apresentação do Pride é uma coisa inesquecível, né? Só de escutar a música eu já fico arrepiado, é uma coisa assim que marcou muito, né? Não só por ser um evento de luta, mas a forma que era organizado, por ser no Japão, né? Que é o berço realmente de onde as lutas se desenvolveram e saíram para o mundo. O jiu-jitsu mesmo, quem trouxe o jiu-jitsu para o Brasil foi o Mitsui Maeda, que era um japonês. Então, eu sempre tive o sonho de lutar no Japão, e quando isso se realizou, eu fiquei realmente muito feliz. Você estava com quantos anos naquela época do Pride, Murilo? Quantos anos eu estava? Eu já estava com... A primeira vez que eu lutei no Pride foi em 2003, eu estava com 36 para 37 anos. Já foi mais fui mais tarde, velho. Né? O Pride tava tá ali no rolo desde o final dos anos 90, não é? Que tiveram os primeiros. O Pride começou, se eu não me engano, em 94 ou 95.
O UFC, se eu não me engano, foi em 93, o Pride foi um pouquinho depois. Isso, foi acho que um ano ou dois depois, né, do primeiro... Primeira vez que eu fui no Pride foi em 98, quando o Alan Góes foi lutar contra o Sakuraba, e ele veio para o Brasil treinar, ficou comigo fazendo um camp de um mês, treinando com o Carson e comigo, e eu fui com ele acompanhando, e posteriormente ele lutou em 99 contra o Karl Malenko, também fez um camp comigo, eu acompanhei, e aí em 2000 fui chamado para lutar no Japão, no UFC Japão, no UFC 25. Na verdade eu já estava com o Art Dave, né, que foi um dos fundadores do UFC, eu já tinha uma conversa com o Art Dave, ele já estava para me convidar para lutar na época do Kevin Jackson. O Art Dave era o promotor, né? Era o promotor, da época. o promotor. O Mestre Horion era o que ele teve. Ele fez uma parceria com o Art Dave, né? Mas quando o Horion saiu, o Art Dave continuou. E ele estava para me convidar. Encontrei com ele num evento até, que eu não me lembro qual foi, não me lembro se foi um que o Vitor lutou contra o Randy Couture, algum outro UFC que eu fui, que ele chegou a falar comigo de me convidar para lutar pelo cinturão, e o evento foi vendido, e aí para outro grupo. E aí acabou que essa conversa não aconteceu mais, porque ele saiu do evento, e me chamaram para lutar posteriormente, em 2000, no UFC Japão, 25. E aí eu acabei estreando no UFC em 2000, no Japão. E já não era mais tournament, né? Já era luta normal ou ainda era torneio? Não, já não era torneio há muito tempo. Já não era, eu né? acho que torneio eu acho que acabou em 96, se eu não me engano. 96 ou 90, 96, acho que 96 acabou o torneio. E é bacana, porque toda aquela época, acho que os Gracies estavam muito fortes no final dos anos 90, lá no Pride, né? E chamou, e deu muita atenção. Acho que não teve um Gracie naquela época que não chegou a lutar o Pride, né? Nem que fosse pra fazer uma luta, sempre pingou um monte lá. E era muito... E acabou ficando muito popular, muito mais popular do que o próprio UFC na época, né? E aí, quando você já foi lá pro Pride, chegou a fazer quantas lutas lá no Pride? Eu fiz umas 11 lutas, se eu não me engano. Eu tô tentando dar uma olhada no recorde aqui. Meu recorde lá não foi muito bom, eu tive algumas decisões controversas, bem controversas lá. Mas, independente do recorde, do número de vitórias, etc., foi realmente uma experiência muito gratificante. Com certeza. Eu acho que, para mim, eu não mudaria nada, a não ser os juízes que julgaram minhas lutas, né? Porque tiveram umas 2 ou 3 lutas, umas 3 lutas lá bem controversas. A própria luta com o Chuck Liddell, eu vi essa luta esses dias, quando a gente estava comentando de gravar, eu fui dar uma olhada. E não tá muito diferente do que tá acontecendo hoje, né? Ultimamente, você acompanha ainda o UFC bastante hoje? Você tem... Não acompanho bastante, vejo alguma coisa. O problema do UFC aqui para mim é que é muito tarde, né? Então eu acabo não assisto tanto a televisão, então para ficar acordado até tarde, depois para assistir posteriormente. Então, quer dizer, eu gosto de assistir quando tem luta boa, assim, que me interessa, algumas lutas, aí eu realmente vejo. Mas não acompanho tudo, não. Tem trabalhado com algum lutador que tá no UFC agora, tá na Brazilian Top Team? Na verdade, eu me aposentei como treinador profissional. Hoje em dia, quem toca a parte de treinamento na minha academia quem toca é o head coach da Brazilian Top Team do Rio, é o Vitor Pimenta, que é meu aluno, e com a ajuda de alguns treinadores, né? O Antônio Jaúde faz a parte de wrestling, a parte de Muay Thai, o Ricardinho Oliveira. Inclusive o filho dele é uma das crias novas da Brazilian Top Team, o garoto está com 5 vitórias profissionais e 5... Que legal. Tá 5-0. Tá lutando então a gente aonde? Está lutando aqui no Brasil ainda, a gente tem uma turma nova que a gente está criando, né? Quem treina com a gente de profissional, o Léo Leite, o Pedro Nobre, e a maioria está assim, uma nova safra que a gente trabalhou desde o amador, eles estão se profissionalizando agora, então a gente está com o recorde dos garotos bem positivo, né?
Uma pena que estamos passando por essa crise econômica aí, que os eventos no Brasil caíram muito, né? Então está difícil demais. Já vinha difícil fazer evento no Brasil, agora com a quarentena e depois da quarentena, vai ficar acredito muito mais que fica mais difícil, complicado, muito mais difícil. Então, os talentos brasileiros têm poucas oportunidades para aparecer, infelizmente essa é a realidade. É verdade. Então... eu tenho falado bastante disso, porque o brasileiro mesmo não... Eu acho que a gente não colabora muito pelo próprio jeito que a gente é de gostar. Sempre, se tiver alguém em evidência ganhando, a gente tá lá apoiando. Se der uma esfriada, a gente meio que... A sintonia muda para outro lugar, né? E eu tenho falado isso, que o UFC, que é o carro-chefe, né? Então, MMA hoje sei lá, é meio que... Tem que ser o UFC na cabeça da maioria do pessoal, né? Então, eu acho que o fato da gente não ter um cara dominante mais no UFC deu uma esfriada muito no MMA aí no Brasil. Eu senti isso também. E tem bastante gente que meio que sentiu a mesma coisa, né? Um pouco do que você tá falando, né? Os eventos caíram muito. O próprio UFC foi de, sei lá, 14 eventos, 20 eventos no Brasil para 3. Né? Porque não tem... É grana, né? Não deve estar dando a audiência que os caras esperam, não tem o retorno financeiro. Eles puxam de um lado e acaba caindo do outro mesmo. Não tem muita volta a respeito disso, né? Vocês pena, que estão direto envolvidos com isso devem sentir bastante, né? Eu, na verdade, não estou envolvido mais diretamente com isso, né? Eu, na verdade, já fui muito envolvido com o treinador, como treinador e como lutador profissional. O meu foco hoje em dia é outro, embora eu dê o suporte, tenha voltado até agora a estar mais junto da equipe dos garotos, né, os profissionais da minha academia, mas o meu foco não é esse hoje em dia, né? Mas perdão, quando eu falo você, eu me refiro meio à academia, desculpa. Mas... Sim, a Brasília Top Team, mas eu entendo, mas uma visão geral, o que acontece? Não só para os meus lutadores da Brasília Top Team, mas para os lutadores em geral. Quanto menos eventos tiver, menos oportunidades. Sim. Então é péssimo para o mercado nacional, poucos eventos no Brasil importantes, né? Porque geralmente o UFC, quando traz o evento para o Brasil, ele coloca muitos brasileiros. Então, poucos eventos, poucas oportunidades, né? Então, nós temos uma oferta muito grande de lutadores hoje em dia, no Brasil inteiro, com vários talentos aparecendo aí, poucas oportunidades de aparecer. O cara tem ali 1, 2 lutas para ele mostrar que veio. E às vezes o cara é muito bom, mas não dá sorte, não encaixa, e aí o cara é cortado e tem que dar uma volta muito grande, procurar outros eventos para se conseguir. Conheço o caso de lutadores que foram cortados muito bons e não conseguiram voltar para um evento grande. Então é aquela coisa, o cara tem que ser muito bom, dar sorte também e realmente ter, né, aquele momento ali no UFC, né? Não pode ter nenhum tipo de erro. Tinha uma falha ali. Eu mesmo tenho, o meu professor aqui chama João Zeferino, ele tá entre os Estados Unidos e o Brasil. E ele foi um cara também, ele entrou no UFC, assim, de supetão, chamaram o último minuto, que acontece muito, né? Acho que caiu uma luta. Ele foi inclusive lutar com o Rafael Sapo Natal, que era um professor aqui na academia do Renzo. E ele falou pra mim, cara, eu tava viajando, chegou a ligação, falou, quer vir lutar semana que vem? Ele falou, pô, vou. E foi, perdeu, lutou bem, mas perdeu a luta. Aí fez uma outra luta com o Kemp, aí tudo direitinho, perdeu também, e aí cortaram ele. Mas é isso. A demanda tá muito grande, né? Tem muita gente querendo. Ele fez uma luta onde ele... No sacrifício, né? Peraí, meu filho, eu tô dando uma entrevista aqui, cara. Meu filho com a Nelf aqui agora, querendo me dar tiro. Quer aparecer? Vem cá. Vem cá. Vem aqui, cara, vem cá. Não quer? Então deixa eu trabalhar aqui, peraí, cara. Peraí, meu filho. Não, aqui não, cara. Crianças. Não. Tá todo mundo assim. Acho que os últimos 3 ou 4 que eu gravei, o filho tá em volta, porque a criançada tá em casa, quarentena, entediados, né, cara? Não tem o que fazer.
É mole. Fecha a porta aqui, filho. É mole, rapaz. O moleque tá em casa toda. É complicado. E arrumar atividade para eles o dia todo também é Porra, complicado, não né? é fácil. A gente Não é tenta, a fácil. gente tenta deixar o schedule dela da minha filha com telefone, iPad, essas coisas, a gente manteve o mesmo. Era 2 horas e aí a parada bloqueia tudo, ela não consegue fazer mais nada. É, mas é por aí. Tem que ser E assim. deixamos assim e vai O assistir problema é jogo, meu irmão. Jogo, os garotos são viciados hoje em dia, então você tem que ficar regulando, porque se deixar. Ela passa o joga dia no inteiro, telefone, inclusive. Aí bloqueia. Ai, Daddy, você pode deixar mais tempo aqui pra mim? E acabo falando que não. Quer dar uma pausa? Não, ele tá aqui me cercando, me dando tiro de nerf. Minha mulher tirou ele daqui agora. Vamos lá. Toca o barco. E é complicado, cara. É controlar e tentar deixar ela. A minha mulher foi dar uma volta com ela agora aqui no quarteirão. A gente mora numa cidadezinha, uns 45 minutos de Manhattan, mas bem pequenininho mesmo. Tem umas fazendinhas em volta, bem rural, sabe? Legal, que bom. Então vai dar uma caminhada na rua de casa aqui. A rua não tem saída, vai estar lá embaixo, volta e manter meia horinha de atividade física por dia pra ela ficar, fazia ginástica, dança, sapateado, não sei o que. Agora não fica em casa, fica doida. Faz jiu-jitsu também. Chega de noite, não quer dormir, né? Tá cheio de energia. Tá indo dormir meia-noite, 1h da manhã. Todos eles, né, mano? Não gastam energia, não querem dormir. É verdade. Todo mundo fora da rotina. Tá, a gente, inclusive, né? A gente tenta ainda se policiar um pouco mais. Estamos todos vivendo uma situação inusitada. Ninguém nunca passou por isso, né? E nossos pais, nem a gente. Só quem realmente viveu uma guerra que teve uma experiência semelhante. E falam que nem na guerra foi pesado assim, de fechar tudo. Eu tenho empresa aqui, a gente fechou também e não tem minha academia está fechada aqui também, todas as academias fechadas, as academias da Brasília Top Team fechadas pelo mundo e muitas academias fechadas, então realmente o mercado está, no geral, tomando um baque muito grande, né? Não só o mercado das academias, mas os mercados em geral, aí todos realmente e mesmo sofrendo muito com isso. Mesmo serviço que não fechou, eu tenho um Lava Rápido aqui e eu meio que entrei na brechinha deles de serviços essenciais, porque eles falaram que qualquer serviço automotivo é serviço essencial, então pode ficar aberto. Eu tô lavando o carro, é serviço automotivo, certo? E a gente tá aberto, mas assim, de teimoso, porque não vem ninguém. Não vem ninguém, não tem ninguém na rua. A galera tá aproveitando assim pra ir fazer uma caminhada, tal. Porque primeiro, quando mandaram fechar tudo e fecha escola e não vai pra empresa, não sei o que, lá, virou férias, né? Todo mundo, vamos sair, vamos... Pô, minha mãe tá no litoral norte de São Paulo e falou que tiveram que fechar a serra. Eles conseguiram uma liminar para fechar a estrada, a serra, a Tamoios, lá que vai para Caraguatatuba. Fecharam a Tamoios pro pessoal parar de descer. Ela falou que parecia férias. Ela falou, virou temporada. A galera desceu, tinha trânsito, praia lotada. Que isso? E a gente tentando ficar em casa. O Rio também. Mesma coisa, né? Muita gente indo pra praia aqui. Agora eu acho que deu uma fechada. Mas vamos rezar aí, né, cara, para que passe logo e o mínimo possível de pessoas sofram com esse vírus, né, cara, para a gente poder tocar a vida aí, rapaz, em todo sentido, né? Vocês tiveram um baque muito grande, né, com as academias fechando. Rola aquela, o que faz? Vai cobrar pessoal, não vai cobrar? Os caras botaram as mensalidades em... Cada um tem uma forma de trabalhar, né? Eu estou aqui procurando motivar o máximo possível. Combinei com o Fábio Gurgel, com o Demian Maia, a gente trocar seminários gratuitos para os alunos que, né, realmente que legal, ficarem junto com a gente nesse momento. A partir do mês que vem, se a gente continuar a chegar fechado, eu vou começar a oferecer uma forma de desconto, né, nas mensalidades. Muita gente congelou as academias aí fora, as mensalidades. Mas é aquilo, né, cara? É importante as pessoas entenderem que o jiu-jitsu não é apenas uma prestação de serviço, né? É uma prestação de serviço também. Mas o jiu-jitsu é mais do que isso. O jiu-jitsu ele muda vidas. O jiu-jitsu mudou a minha vida.
muda a vida para melhor de muita gente. Muda com né? certeza. Então, é aquilo, se o cara... E é um pequeno negócio. Então, às vezes, o professor vai ter uma dificuldade tão grande que pode ser que ele não consiga reabrir. Reabrir, é o que todo mundo falando. O estúdio dele de artes marciais. Então, o cara vai querer voltar. Aquele pouco que ele pode ajudar a colaborar, né? Aquela história, tamo junto, vamos até o final. Então, realmente na dificuldade, que é a hora de você mostrar o apoio para as pessoas. Eu, por exemplo, aqui, eu continuo pagando o futebol do meu filho, né? Estou apoiando pequenos negócios que não tem como realmente sobreviver sem. Né? A minha funcionária aqui de casa, eu continuo ajudando ela, né? Mesmo ela não vindo trabalhar. Os meus funcionários da academia, todos eu vou manter de uma forma ou de outra. Né? Então, é muito fácil você demitir nesse momento. Eu acho que o governo realmente tem que ajudar de alguma maneira as empresas, né? Isentando impostos ou ajudando o pagamento de funcionários, porque sem receita fica muito difícil você manter seus funcionários, mas estamos todos fazendo o melhor. Eu acredito que o governo aqui no Brasil está tomando uma linha de pensamento bem realista, né, que está disposto a ajudar, parece que estão liberando verba, tem que liberar verba, aí nos Estados Unidos também eu vi que vão fazer um pacote de 2 trilhões. Foi aprovado hoje, inclusive, parece que o Trump assinou hoje e já está a caminho. O governo tem que gastar, não tem jeito, agora o governo tem que gastar, senão a gente vai entrar num caos econômico aí que não vai ser muito difícil de sair. E, inclusive, foi uma recomendação para evitar um caos, né, porque a preocupação, vale sempre lembrar que a preocupação de deixar a galera em casa, as pessoas em casa e não transitar é porque se ficar uma massa muito grande da população doente, não tem como tratar. Porque não tem o negócio, fica em casa, não é pra ser ruim, né? É pra, tipo, você tem que ajudar, porque se você ficar doente e mais 1000 ficar doente na tua cidade, não dá pra tratar todo mundo, pô. Vai todo mundo se ferrar. Quebrar o ciclo, né? Todo mundo vai ter contato com o vírus, todo mundo vai se contaminar. Isso. Uma parte vai ter uma consequência maior, vai ter um sintoma maior, outros não, vai ter uma pequena gripe, mas você não sabe. E é importante que não deixe acontecer ao mesmo tempo, exatamente. Né? Se você conseguir quebrar isso e o nível de contaminação for sendo gradual, você tem leitos para todo mundo gradualmente, porque as pessoas vão se curando, vão revezando eles estão querendo comparar sempre com a gripe, né? A gripe mata muito mais e não sei o quê. Pois é, mas não fica todo mundo gripado no mesmo dia. Exatamente. O problema é todo mundo... todo mundo não, mas uma grande parte muito doente não ter como tratar. Acho que essa discussão que estão em todos os grupos do WhatsApp, se volta a trabalhar ou se não volta, então é essa discussão, né? Porque a economia vai parar, mas também não adianta voltar a trabalhar e depois todo mundo ficar doente. Não, exatamente. E eu, por experiência própria, posso falar, eu tô com o meu comércio aberto e não faz a diferença. Eu deixei aberto porque é automático. Eu não preciso deixar eu tenho um rapaz trabalhando lá que também, para poder ajudar o cara só e deixar fazendo uma graninha, eu botei ele para trabalhar, sei lá, 4 horas por dia. Ele fica lá na parte da manhã, meio-dia ele vai para casa e o Lava Rápido fica aberto automático 24 horas. E imagina, tá assim, passando 3, 4 carros. Não é que se você voltar a trabalhar, vai tudo melhorar. Não vai, tá todo mundo em casa e tá paralisado e tem que entender e o governo tem que apoiar muito agora, porque não vai ter outra opção. Ou vai ser isso ou o caos vai ser maior depois, né? Ou vai quebrar, vai ser uma quebradeira enorme, a quantidade de desempregado enorme, e aí vai virar um caos. Com certeza. E como você falou, se todo mundo conseguir ajudar um pouquinho, já é um pouquinho, né? Acho que você tem que ter uma consciência social, né, cara? Eu estou ajudando o pipoqueiro da frente do colégio do meu filho, o pessoal da cantina, então você vai procurando tocar, né? Tem muita gente fazendo campanha, agora eu vou começar a ajudar em algumas campanhas que são sérias, que eu acho que tem como chegar realmente, porque não adianta também você ajudar e o ajuda não chegar no final em quem precisa, ficar pelo caminho, né? Mas essa é o maior desafio que eu acho que aqui no Brasil, né? O governo bota o dinheiro, mas o dinheiro não chega no final como deveria, né? Ele vai sendo desviado no caminho. Então, se você tiver certeza de que você está
tem realmente uma campanha séria que vai entregar o que promete. Eu estou buscando isso para poder ajudar mais. E com a social media hoje também, eu acho que achar o foco daquela campanha, se é uma associação, se é uma entidade, vai e ajuda direto, se você não está se sentindo... Né? Tem muita gente que ajuda através de outro meio para doa aqui que a gente vai mandar para Red Cross. Não precisa nada de vai na Red Cross e faz a tua doação direto. A Red Cross é um exemplo, não é? Mas é isso, a gente tá. E é importante a criatividade também. A minha filha tem aula que eu tava falando, tem aula de dança, eles estão fazendo a aulinha de dança dela da sexta-feira online. Abre lá o Facebook. O grupo da classe dela era, sei lá, 20 alunos, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. A professora vai lá no salãozinho onde eles ensaiam, liga o Facebook vídeo lá, e os alunos vão, a gente abre a sala, empurra o sofá daqui, empurra dali, e ela fica vendo na televisão e dançando. E a gente continua pagando, quer dizer, ela... entendeu? Nossa academia também está funcionando da mesma maneira, né? A gente continua dando aula online, né? De boxe, muay thai, de funcional, fight, técnica, até jiu-jitsu, um workout, então a gente continuamos trabalhando, né? Assim, da forma possível para atender nossos clientes, né? Com certeza. Eu acho que não só a gente, mas o mundo todo está assim, né? Todo mundo realmente tem, na verdade, que partir para isso, que é a única opção. E pensar fora da caixinha um pouco, né? Exatamente. Você é a única opção que você tem para atingir teus alunos e teus clientes, né? Então você tem que fazer. Aqui na academia do Renzo fechou também. E eu acho que essa é a terceira semana já que eles estão fechados. E ele liberou, ele tem um... Olha que feio, até dá uma força pro podcast aqui, o Renzo Gracie Academy, Online Academy, que era o antigo Galler, eles patrocinam a gente, eu esqueci o nome. Valeu, Renzão. e ele abriu para todo mundo usar. Para todo mundo usar, ele falou, entra lá, tá disponível, não tem nem que cadastrar. Você entra lá, não passa cartão de crédito, não passa nada, só assiste a porra toda, que tá de boa pra galera aprender. Cada um tem que tentar, igual você tá falando, né? Fazer o que dá pra fazer pra manter o ciclo, tentar o melhor que você puder pra fazer o ciclo continuar funcionando, né? Exatamente. Você tem reparado bastante de pessoal fazendo classe online? Tá tendo um retorno legal? Muito. Tá tendo um retorno legal. Eu acho que tá todo mundo... quer dizer, todo mundo, muita gente, assim, até mais do que o esperado, ligado em atividades online, né? Atividades físicas online, muita gente mesmo, bem legal. Bem bacana mesmo. Todo mundo querendo se cuidar e os professores dando realmente conta do recado, né? Estão dando toda a assessoria possível. Sim. A gente tava falando um pouquinho do UFC antes, e o UFC mesmo, o Dana White veio todo marrento na mídia, falando, não vamos fechar nada, a gente faz aqui. E eles iam fazer o evento na sede deles lá em Las Vegas. E Las Vegas também tá completamente fechado, com todos os cassinos, fecharam tudo, primeira vez na história, uma loucura. Mas diz que vai ter o evento agora, a luta do Khabib contra o Tony Ferguson, vai acontecer fechada lá em Dubai. Aí estão falando de um super card, porque ele vai pegar desses 3 eventos que eles cancelaram antes dessa luta, ele vai pegar, acho que, sei lá, 10 lutas daquele e vão jogar tudo nesse UFC 249. E ele prometeu que todo mundo que tá cancelando vai lutar esse ano ainda, de novo, 1 ou 2 vezes, que é o jeito que ele tem de fazer essa galera recuperar essa grana. Você imagina um lutador, né, igual a gente estava falando agora, tirando o superstar ali, né? Você pega um cara que tá começando na carreira, pô, sei lá, ganha $10 mil pra fazer uma luta, né? E o cara luta uma vez no ano e aí cancela o evento do cara, como é que fica? O que acontece? A maioria dos lutadores, né? Eu não sei, o meu ponto de vista, o que eu acho é isso, que muitos lutadores, não sei se a maioria, mas eu posso dizer que muitos lutadores são só atletas, né? Por exemplo, fazendo um comparativo com o meu caso de mais alguns, eu sempre dei aula e competi ao mesmo tempo, então sempre tive uma escola de luta.
Então, quando eu lutava, eu me dedicava à minha luta, ao meu camp, e os meus alunos tomavam conta da academia. Quando eu não tinha luta, eu me dedicava aos meus alunos que iam lutar, Sim. nunca parando de treinar. Então, eu estava sempre trabalhando e ocupado. Então, não tinha uma dependência de uma fonte de renda. É. Agora, o problema é o lutador que só tem aquela fonte de renda. Hoje mudou, mudou muito, né? E quando ele não ganha muito, aquilo ali já não é tanto. Né? O cara que luta 3 vezes por ano, vamos supor que ele ganha $20 mil por luta, ele fez $60 mil. Que é pouco, aqui nos Estados Unidos é pouco. Paga a taxa, assim, e vai viver. Aí, se ele não tiver uma outra fonte de renda, patrocínio, aula particular, etc., fica difícil. E com o nível dos atletas de hoje também, você tem que pensar nisso, né? O pessoal meio que aboliu essa parte da aula e de academia, porque o atleticismo mudou muito. É a mesma coisa você pegar o futebol, pô. Pega o futebol dos anos 90 e olha o futebol de hoje, a versatilidade dos caras, e o próprio atleta evoluiu muito, né? Eu discordo um pouquinho da sua teoria. Eu acho que dá realmente para conciliar. Você não luta mais do que... Dificilmente o atleta vai lutar 4 vezes por ano. É bem difícil mesmo, 3 no máximo, né? Poucos lutam 3. Né? Poucos lutam 3. A maioria luta 2 vezes. Tem cara que luta 1. Uhum. Então o que você vai fazer no resto do ano? Então é aquilo, o cara não vai fazer um camp de 12 meses, vai fazer um camp de 6 meses, eu luto 2 vezes, cada 6 meses eu faço um camp. O camp dele vai durar, por exemplo, o meu camp eu fazia de 8 semanas no máximo. Mas é isso, 2, 3 meses ainda. Aí o cara faz o camp ali, fora aquilo ali o cara trabalha. O emprego dele ele trabalha, só que o emprego dele sendo com luta é muito melhor, porque ele vai estar treinando junto com os alunos ensinando, ali, dando aula, treinando, pode formar a própria equipe dele, de profissionais, mas ele está sempre em atividade. Então, quando aparece para a luta para ele, ele já não está parado, então ele já está, digamos que 50% da capacidade, 50% a 60%, que eu acho que o atleta tem que se manter, no mínimo nisso, né? Para ele começar a fazer o camp e chegar na luta, no desafio, 100%. Uhum. Se não tiver nenhuma lesão no meio do caminho, porque geralmente tem. Então, o cara, às vezes... Dificilmente o cara consegue chegar a 100% na luta. Além de tudo isso, né? Vai chegar a uns 80%, 90%. Então, na minha opinião, eu acho que essa é a saída. A não ser que seja um cara que esteja realmente no topo, ganhando milhões, não precise dar aula, não goste de dar aula. Né? No meu caso, eu sempre gostei de ajudar, de ensinar, de passar o meu conhecimento. Para mim sempre foi um prazer. Na verdade, eu escolhi o caminho das artes marciais, não foi pela fama e não pelo dinheiro, nem pelo dinheiro, né? Foi realmente pela paixão. Então, para mim, dar aula sempre foi muito, muito gratificante, sempre foi um prazer. Né? O meu trabalho é um prazer, então eu sempre tive prazer realmente de estar ligado com artes marciais dentro da academia, ajudando da maneira que podia. Né? Na verdade, o professor de artes marciais é um educador. Né? Você lida com crianças, você realmente tem o poder de passar uma mensagem positiva. Esse é um dos motivos que realmente eu fico muito chateado com atletas que, quando estão embaixo do holofote, ao invés de passar uma mensagem positiva, eles perdem tempo falando bobagens, né? Ofendendo uns aos outros. Uma coisa é você promover a luta. Eu acho muito saudável isso, embora eu tenha sido muito low profile, um cara muito... assim como outros também, né? Muito respeitador, muito low profile. Tem outros que são mais fanfarrões, coisa e tal, às vezes tem até mais facilidade de arrumar luta do que os que são mais low profile. Mas sempre foi a minha forma de ser, e sempre me preocupando muito com os exemplos que eu dava, né? Tanto dentro quanto fora do tatame. Acho que é muito importante, quando você está embaixo dos holofotes, você realmente se policiar e ter a consciência que você é um exemplo para a sua comunidade. E principalmente se você estiver ensinando, né? Se você estiver ensinando, você Exatamente. vai ser... Então, você imagina uma escola de artes marciais Conor McGregor, como é que vai sair? Exatamente, mas é aquilo, mesmo que a pessoa não esteja ensinando, né? Ele é um role model, ele é um modelo a ser seguido. Né? Então, você está no topo da tua... Você viu o que aconteceu?
Quem é o cara que está no topo do jiu-jitsu? Quem é o cara que está no topo do MMA? Os garotos que estão começando faixa azul, faixa roxa, eles vão se espelhar em alguém. Ou no professor, ou se não, o professor são os ídolos. Se o ídolo é uma pessoa que não tem um comportamento adequado, ele está passando uma mensagem errada para a comunidade. Sim. Né? Você vê o próprio... seguidores que vão seguir o exemplo dele. Né? O próprio... No jiu-jitsu mesmo, falando, o próprio... não sou amigo pessoal, mas sou conhecido, assim. A gente passa na academia, se cumprimenta, já fiz uma aula com ele. O Gordon Ryan, por exemplo, que é o número 1 do mundo do jiu-jitsu sem kimono hoje, do no-gi e tal. E o Instagram dele é assim, o Conor McGregor é um cara, gente boa perto dele. Assim, o cara pegou aquela tática de trollar, né, que o pessoal chama, é isso? De falar mal e falar bobagem e xingar. Não xingar, mas é a mesma coisa. Não xinga explicitamente, mas fala. Eu não acho legal. Eu não acompanho nem o Gordon, conheço ele de nome, e nem o McGregor, né? Mas eu realmente acho que não precisa disso tudo. Né? Mas dá resultado. Uma coisa é você promover. Sim, mas atrai audiência. Né? Atrai audiência. Que então, é o que parece que importa hoje pro evento, né? Mudou muito. Mas, cara, rapaz, olha, eu vou te falar, cara. Não, eu concordo com você 100%, mas eu só tô sendo. Não, eu entendendo o que você tá falando. Devil's Advocate. Não acho que você tá defendendo, não, mas eu acho que cada um tem uma opção de escolha, né? Se ele tá feliz assim, bom para ele. Tá dando resultado, às vezes dá um resultado financeiro para ele, né? Atrai atenção, tem patrocínios. Mas eu acho que em termos de comprometimento, como professor, como referência, eu acho lamentável, né? Acho muito lamentável. Eu acho que o cara, principalmente o cara quando está no topo da profissão, ou jogador de futebol, ou golfista, ou tenista, e o cara se comporta como um babaca. Pois você vê que é lamentável, né? Não estou falando de ninguém especial, porque eu não conheço, não sigo o Gordon Ryan, não sei, não estou falando dele, estou falando no geral. Claro. Né? Claro. Eu acho que, por exemplo, o McGregor passou do limite quando... Eu acho até engraçado algumas tiradas dele, que ele faz realmente de ficar zoando. Mas podia ter ficado ali, né? O Sonnen também teve algumas tiradas dele engraçadas, mas passa do limite e começa a ofender. Então acho que esse limite é que não pode chegar, porque aí já ofende o adversário e ofende os fãs, e aí já fica negativo pro próprio MMA, né? As pessoas de fora vão olhar, olha isso, o cara que é o bambambam do negócio, o cara é um cara... Né? E a galera tem que copiar. O próprio Sonnen era um cara mais... E o Sonnen é um cara super gente boa, super educado, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Entendeu? E ele falava... Umas tiradas dele foram muito boas, algumas ele passou um pouco do limite, mas quem conhece ele sabe que ele não é nada disso. Né? O McGregor eu não conheço para saber, mas eu acho que ele passa um pouco do limite também, né? Até demais, eu acho que o problema com o McGregor era que ele foi fazendo e foi escalando, aí ele falava... Foi dando certo, né? Foi dando certo. Ele foi aumentando o tom, e né? o UFC alimentou aquilo lá muito, entendeu? Porque você tem que analisar... Quando deu aquele rolo com eles no Madison Square Garden, que ele jogou um carrinho de ferro no ônibus, que tinha lutador junto, teve um cara que cortou o olho, teve que cancelar a luta. Você tem que parar pra pensar no seguinte, ele não veio da Irlanda com 30 amigos pra cá, de última hora, e sabia que o ônibus ia estar ali. Aquilo lá era combinado. Os caras devem ter falado pra ele, vai lá e faz um escarcéu lá pra gente botar no clipe. E passou do limite. E aí os caras perdem o controle, o cara se empodera. Eu acho que você tocou num ponto realmente crucial da coisa. Eu acho que o UFC tem uma grande parcela de culpa nisso tudo, né, em relação às confusões do McGregor, né? Porque 100%. É bom pro evento, claro, né? Quando teve aquela confusão entre a Shootbox e a Brazilian Top Team no Japão, que teve aquele mal-entendido, que ficou aquele clima ruim, coisa e tal, as equipes capitalizaram aquilo, o evento capitalizou muito aquilo, que botava para lutar um contra o outro. Né? Então, quer dizer, pro UFC é bom isso, mas
quando chega no limite, você tem que parar com isso, porque senão o grande finale foi a luta do Khabib. Do Khabib, que é um cara que sempre foi um cara muito tranquilo. Isso. Perdeu a cabeça completamente e aconteceu o que aconteceu, né? Foi um evento, porra, eu por acaso eu estava assistindo ao vivo e foi assim, completamente fora do padrão de tudo, né? Poucas vezes eu via uma confusão grande numa luta de MMA, hoje em dia não cabe mais. E fora do caráter do Khabib, porque se você analisar... o Khabib sempre foi um cara muito calmo. E se você analisar... Eu acompanho a carreira dele há muito tempo, então eu sei que ele é um cara muito calmo, muito profissional. Muito religioso, né? Muito apegado ao pai. E se você analisar, a briga foi com o Marlon... o Dillon alguma coisa, eu não lembro o nome do cara agora. O cara luta no Bellator. Bom de jiu-jitsu também, mas nada espetacular, não. Dillon Dennis é o nome do cara. O Khabib pulou do cage pra torcida pra pegar esse cara. Porque aí o que acontece é assim, ele tem os seguidores dele, né? O McGregor tá com a equipe dele lá, e aí o McGregor fala um negócio, fala assim, sei lá, você é um bosta. E aí o cara que tá atrás do McGregor, porque tá atrás do McGregor, fala, você e o seu pai é um bosta. Aí o cara de trás fala, você, o teu pai e a tua mãe. E aí criou uma proporção que a briga mesmo começou porque um outro cara tava falando merda pra ele a luta inteira ali. Aí ofende o cara sai do sério. É lógico que sai do sério, não é? É uma pena, isso aí é ruim pro nosso negócio, é ruim para as artes marciais, fica uma imagem realmente muito negativa, né? O melhor de tudo é acabar a luta ali, os caras se abraçarem, se cumprimentarem e vamos em frente. Não precisa ser amigo, mas o respeito tem que ter, né? Tem que ter respeito, né? E aí começou a luta, o pau canta, acabou a luta, todo mundo profissional, é uma maravilha. Essa imagem que tem que ser passada, na minha opinião. Eu concordo 100%. E ele deu até ele teve essa última luta contra o Donald Cerrone, que ele deu uma reduzida bem grande na provocação. A postura dele, eu achei a postura dele bem diferente nessa luta. Eu acho que é por aí, cara. O cara ele é muito bom lutador, isso aí é fato. E é um cara inteligente, né? Igual você falou. Ele tem umas sacadas, umas provocações cara muito inteligente, que é engraçado até, né? Tem até um limite, ele é engraçado. Lembra da calcinha vermelha? Você lembra disso? Que ele falou assim, fala pra tua mulher ir comprar uma calcinha vermelha que hoje à noite vai ter festa. Porque ele tava falando, você vai ganhar tanto dinheiro lutando comigo, que independente do resultado, você vai pra casa de bolso cheio e vai ter festa. Ele falou, então fala pra tua mulher comprar uma calcinha vermelha pra vocês comemorarem depois da luta. Cara, é umas sacadas dessa que fica legal, porque você vê, o cara tem um timing não bom. É ofensivo, porque ele não tá falando que ele vai pegar a mulher do cara, né? Que o cara vai pegar a própria mulher. Isso, então... e tá tirando um sarro ainda, fica aquela coisa mais apurada, né? Mas a galera gosta do negócio mais escrachado mesmo, pelo jeito, né? E o UFC não dá pra negar que virou um evento de entretenimento, não é um campeonato de luta mais. Os caras mexem ali do jeito que agrada. Na verdade, sempre foi entretenimento, né? O esporte é um entretenimento, então e ninguém faz entretenimento como os americanos, né? São os melhores do mundo realmente. Os caras promovem de uma maneira espetacular, tem que tirar o chapéu, né? Mas eu acho que mesmo dentro do entretenimento eles conseguem manter a qualidade das lutas, tem grandes lutas ainda. Sim. Eu acho que alguns lutadores, às vezes, algumas lutas ficam um pouco monótonas, porque o lutador fica muito preocupado em ganhar round a round, e aí não vai para a luta como deveria ir, 100%, e fica muito preocupado, e fica aquela coisa da distância, e fica uma luta muito estudada e muito chata. Diferente daquela luta que o cara entra para finalizar, para nocautear o cara e vai para cima os 3 rounds sem dar muito tempo de estudo. Tem um estudo lógico, claro, mas é uma coisa mais, você vê que o objetivo do cara é mais definido, né? Tem lutas assim também, você vê que tem lutadores que são assim, tem muitos lutadores que fazem grandes lutas, embora tenha algumas que sejam um pouco chato, porque os caras também têm a razão, têm o motivo deles de estar preocupado em não ser cortado, né? Isso, porque às vezes o cara pensa na cabeça dele, eu faço uma luta ruim, mas eu venço. E se eu perder 2 lutas lutando bem, tá arriscado os caras me cortarem.
Então essa insegurança talvez influencie um pouco também a forma de pensar do lutador. Né? Ele precisa daquilo ali demais, então ele não quer, às vezes está inseguro e por algum motivo e não se solta tanto quanto deveria. Né? E se você tiver qualquer receio dentro da luta, a tua performance não vai ser a mesma, né? Eu acho que o fato deles estarem com essa coisa, e eu entendo que você falou que sempre foi entretenimento, mas eles eram preocupados com o torneio antes, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, o campeão vai lutar com o número 1. Não importa se o número 1 vai amarrar a luta e é uma coisa boring, entendeu? E hoje em dia, se eles conseguirem fazer uma volta para não casar luta monótona, eles estão fazendo. Não faz muito sentido o ranking, mas era isso que eu tava meio me referindo. Essa própria luta agora do Aldo com o Cerrudo, que eles vão fazer em São Paulo, pelo cinturão, com o Aldo vindo de 2 derrotas, entendeu? Tipo, inclusive, perdendo o Aldo mudou de categoria, né? Desceu uma categoria pra disputar, lutou com o Marlon. Eu tive o Marlon no podcast também, o Marlon Moraes, e o Aldo perdeu a luta. E o que o Marlon falou foi o seguinte, foi uma coisa bacana. O Marlon fez assim, a gente tem que ser realista, tipo, eu lutei com o Aldo, eu tinha acabado de lutar com o Cerrudo e perdi, e aí eu lutei com o Aldo e ganhei. Mas eu não destruí o Aldo, eu ganhei, entendeu? Então, eles estão meio sem opção pra dar aquela luta do cinturão, e o Cerrudo pediu pra lutar com o Aldo, entendeu? Aí é diferente, é igual a do cubano também, que lutou pelo cinturão. Do Adesanya, isso, contra o... Então, o cara fica sem opção, ele precisa fazer a luta, ele tem que fazer, porque o título é que a luta do cinturão é que vende. Exato. É o main event, ele precisa, então, quando ele fica sem essa condição de fazer, o cara acaba botando uma luta, às vezes, que em outra situação ele não colocaria. Ainda mais no Brasil, né? Botar o Aldo no main event no Brasil é uma boa parte do país assistindo. Claro. O Aldo é o Aldo. Né? Exatamente. O Aldo tem uma história muito grande. O Aldo foi um dos maiores campeões que nós tivemos aí, além de ser um cara extremamente exemplar. E, como eu digo, tem caras hoje em dia aí que dá orgulho de você ver o cara dentro e fora do ringue. O Aldo é um deles. O Aldo, o Demian, né? São dois caras demais. assim, o Demian, eu conheço o Demian, ele vem pra cá bastante treinar. O Lioto também. Então são caras assim que você vê que são as referências que tem que ser seguidas dentro das artes marciais, referências brasileiras, né? Tem mais outros também que eu estou me esquecendo, com certeza, não quero que ninguém fique chateado, mas esses 3 assim são 3 que para mim são unanimidade, entendeu? E eu acho que os mais jovens têm que se espelhar realmente na postura desses 3 caras. Exatamente. O Aldo teve aquela luta dele com o McGregor mostra a personalidade do Aldo contra a personalidade de um cara igual ao McGregor, né? Tipo, falou tanto, incomodou tanto que desequilibrou o Aldo mentalmente ali de um jeito eu acho que o Aldo ali se deixou, foi pra cima da luta muito na emoção assim, mesmo, né? Na emoção, eu acho que atrapalhou ele realmente. Com certeza, mas você vê que funcionou pro McGregor. Né? Então. Agora já com o Khabib foi diferente, ao contrário, né? E vai de cara pra cá. O Khabib meio que elevou aquilo de uma outra forma. Segurou, né? Dentro e manteve a compostura não se deixou influenciar o emocional. Mestre, como é que você vê, antes da gente acabar aqui, a evolução? Eu tive o Ed Bravo no podcast esses dias. Ed Bravo, uma figura. Figuraça. A gente nem consegui não falar de teoria da conspiração com ele, que foi uma grande vitória já aqui no... Porque ele vai ele entra na... Começamos falando de corona, cara. Aí começou a falar, não, porque o governo, não sei o que. Eu falei, vamos falar de jiu-jitsu? Eu acho que o Ed Bravo tem um torneio aqui, o EBI, que é o Ed Bravo Invitational, que ele começou um programa que, na verdade, que eu tenha conhecimento, pelo menos, quem começou foi um dos primeiros que quem organizou foi a Rose Gracie, que era Submission Only
pra jiu-jitsu, né? Que só acaba com finalização. Ele deu um twistzinho aqui e ali, e aí ninguém nunca dá empate, e um cara sempre ganha ali por finalização, de um jeito ou de outro, no overtime e tal. Mas eu acho, ao meu humilde olho aqui, que deu uma salvada no jiu-jitsu do fato de entretenimento, né? Que deu uma... Você vê agora, por exemplo, a gente estava falando de atleta, tem muito atleta hoje que vive do jiu-jitsu. Isso é uma coisa que, sei lá, eu vou chutar 10 anos atrás, mas bobear nem tão longo assim, não, era impossível, né? Ou o cara era muito bom de jiu-jitsu e fazia uma transição pro MMA, ou ele fazia uma escola, ia dar aula numa escola, o que não quer dizer que o cara ia ser um bom professor, era só, tipo, a opção que tinha, né? E hoje você vê, o próprio, eu vou falar do Gordon Ryan, que nessa categoria é o melhor do mundo, mas o cara é um cara de 20 e poucos anos que tá ganhando uma grana violenta, treina igual um maluco também, não vamos tirar o mérito do cara, mas é um atleta de jiu-jitsu e não vai fazer a transição, e como ele, tem mais uns 30 agora de grande nome, assim, de competição, que só faz isso. Tem o Felipe Pena, tem os meninos do Rômulo Barral lá, o Gabriel Arges, o Edwin, tá cheio. Como é que você vê isso daí? Porque é diferente, né, agora, esse movimento todo, competição, cheio de mini pay-per-view por aí, Flow Grappling, como é que é? Super não sei das quantas. Como é que você vê essa mudança? Você gosta, você não gosta? Tem gente que não gosta porque é sem kimono, foge muito do estilo, como é que me fugiu a palavra, mas foge muito da norma, né, do que é o jiu-jitsu. Tem gente que fala que não é jiu-jitsu. Como é que... Olha, eu não acompanhei ainda o evento do Ed Bravo, ainda não assisti. O que eu posso dizer é o seguinte, que qualquer evento, tanto de jiu-jitsu quanto de kimono, sem kimono, que pague dinheiro de prêmio para os atletas é maravilhoso, né? Como você falou aí, há uns 10 anos atrás. Na minha época, eu lutei muito tempo de kimono e não recebi prêmio em dinheiro. Paga do bolso para ir competir, era mais... Praticamente nenhum. Por honra, então, né? Não, jiu-jitsu, eu lutava, era jiu-jitsu competir, era competidor de jiu-jitsu, era a minha vida, aquela coisa, era paixão. Né? E eu entrei no MMA, na época Vale Tudo, por paixão, né? A primeira luta que eu fiz contra a luta livre foi paixão para defender o jiu-jitsu. Posteriormente, eu realmente me tornei um profissional quando fui chamado para lutar no Brasil em 96, na verdade fui chamado para lutar em 95 no Japão, mas eu estava dentro de um projeto para lutar com o Hugo Duarte no Brasil, que acabou não acontecendo. Eu coloquei o Carlão Barreto, que era meu aluno nessa luta do Japão, e só fui lutar em 96 no Brasil e posteriormente nos Estados Unidos no MARS, no Martial Arts Reality Super Fighting, com o evento de 3 lutas no final, fiz contra o Tom Erickson. E aí realmente eu me profissionalizei. Mas me profissionalizei na luta, no Vale Tudo MMA, porque não tinha a menor opção de ganhar dinheiro com jiu-jitsu competindo, apenas dando aula, né? Então, essa garotada aí, tem vários aí que você citou, tem muitos outros aí, tem o Lô, tem o Bochecha, tem tantos outros aí. Imagina. Que também, né, vivem de jiu-jitsu. Leonardo Sadioro, e o Marco André, o Márcio André e tantos outros. Aí Cobrinha fez a carreira dele, tantos outros aí. O filho dele agora, né? Então tem o Grand Prix, tem um ADC, tem um Abu Dhabi de kimono, tem tantos eventos aí de kimono e sem kimono que dão prêmios. Né? A própria Federação Internacional tem um kimono de faixa preta que dá o campeonato de faixa preta que dá prêmio. O prêmio do Abu Dhabi é bom? É um bom prêmio. Porque é um status, né? Tipo, ganhou o Abu Dhabi, dá um up no cara, mas rola uma grana boa também? Abu Dhabi tem de kimono e sem kimono. Né? Então os dois dão um bom prêmio. Se eu não me engano, os dois são a mesma premiação. Legal. Mas independente disso, estão dando prêmio. Então dão a condição, né,
E o mercado em torno das lutas cresceu muito. Então, muitos atletas têm bons patrocínios hoje em dia que permitem eles a viver da luta. Né? Então, acho que isso é fantástico. Quanto mais apoio essa garotada tiver realmente para conseguir trabalhar, né? Para mim, na minha opinião, é maravilhoso. Eu só fico aqui torcendo por eles. Né? A única coisa que eu fico triste nessa nova geração que tem aí é que o pessoal está muito ligado em tomar anabolizante, né? Então você vê muito anabolizante. Eu sou um crítico quanto mais e realmente eu fico muito decepcionado de ver quem está no meio sabe, né? A gente conhece, sabe praticamente quem está e quem não está usando, né? E é um péssimo, como eu falei, é uma péssima mensagem, um péssimo exemplo. Eu acho que os eventos deveriam combater isso mais, porque tem atletas que fazem carreira trapaceando em cima de anabolizantes. Pois né? Então, você acha o cara que se torna campeão, né? Um exemplo, o cara se torna campeão, é pego com anabolizante, mas ele passa, só vai, por exemplo, a Federação Internacional só vai punir ele depois, então o cara passa o ano inteiro dando seminários e ganhando, e o cara que foi o segundo lugar, que às vezes não tomou nada, às vezes até tomou também, só vai ter o título dele reconhecido no próximo ano. E nem divulga, então, né? A gente não fica nem sabendo. Exatamente. Então eu acho que tem que ter uma melhora não só da Federação Internacional, mas também de outros eventos, tanto de Abu Dhabi, na parte no gi e gi, de kimono e sem kimono, tem que também punir, porque é aquilo, né, cara? Se você não punir, você está dando margem aos trapaceiros se tornarem aí, tomarem o lugar de quem realmente é esportista. Eles fazem teste antes de toda a luta? Não. Não, eu acho que eu não sei muito como é pouco, né? Não, a Federação Internacional faz pouco, até por causa de verba também, não sei. Comissão Atlética não se envolve em campeonato de jiu-jitsu, se envolve? Não, acho que não. Acho que não. É caríssimo. Mas mesmo assim também, mesmo na Comissão Atlética também os caras conseguem burlar que era o problema que o UFC tinha, hoje, né? Então, com certeza. Eu acho que tem que ser combatido isso cada vez mais para realmente não passar essa mensagem de que a trapaça vale a pena, né? E ainda mais no jiu-jitsu, né? Que, como você falou, é um esporte que passa a mensagem que, tipo, tá no chão ali, os dois são iguais, né? Não importa se você é maior ou menor e tem toda aquela filosofia, então fica meio fora do negócio também, o cara todo marombadão lá. Você acha que é mais estético? É só pro cara parecer melhor? Não, cara, é performance, né, cara? O cara que toma produtos tanto tem hormônio de crescimento, tem diversos tipos de anabolizante, é o doping, né? O cara, ele tá competindo com uma consistência, ele altera comprovadamente o treinamento. O treinamento, né? O treinamento vai treinar melhor e vai competir com mais. Então é até uma covardia contra quem não toma nada, né, cara? Então, e acaba influenciando, porque o cara que não toma nada já vê o cara que toma. Acaba e aí tomando, ele né? Se eu não tomar, eu não vou ganhar, então tem que tomar também. Então fica um ciclo vicioso que não acaba nunca. Então, entendeu? É um problema esse da nossa atualidade. A história do Lance Armstrong, né? Que é o ciclista lá. Ele fala abertamente disso. Ele fala, pô, ali dos 40 melhores, todos tomam. Porque se você não toma, você não tá ali. Exatamente. Pô, mas aí qual é a graça, né, cara? Pô, o cara que é o cara honesto, que é o esportista, é o otário. Entendeu? Eu já vi um evento que o cara foi pego o primeiro lugar, foi desclassificado, e o segundo lugar pegou o título, mas o segundo lugar era um cara que todo mundo sabia que tomava. Ou seja, então, ele não foi testado. Trocou 6 por meia dúzia. Meia dúzia, entendeu? Então, que você que tá realmente, que vive disso, que tá no meio, entendeu? Eu combati isso minha vida inteira, eu nunca tomei nada. Um dos maiores orgulhos da minha carreira foi ter lutado contra os caras mais duros da minha época, limpo completamente. Pois é, entendeu? E numa época que ninguém tava muito limpo lá também, né? No próprio Pride, né? O Pride era notório, né? O Pride era liberado, o UFC também tinha, né? Muito, então... no jiu-jitsu tinha um pouco, mas tinha naquela época, né? Já tinha no jiu-jitsu também, mas hoje em dia é uma febre. Então eu acho que isso é um dos maiores problemas, porque, como eu falei, né, cara, o cara que é um esportista, ele fica muito prejudicado, né? O cara que está trapaceando,
aí passa a mensagem que, porra, né, que o crime compensa, digamos assim. E a divulgação é praticamente zero, né? Você não ouve falar de antidoping em jiu-jitsu, ou o fulano foi pego, o ciclano foi... Não tem... Se é Muito pego, pouco, não tem publicidade nenhuma, igual você falou, né? O cara sai... Na minha opinião, na minha humilde opinião, é o seguinte, meu amigo. Pegou, tem que banir. Acabou. Pegou contra a prova, bota pra fora. Acabou. Enquanto não fizer isso, enquanto não der realmente um exemplo do que a coisa é séria, todo mundo vai continuar tomando, e é isso, cara. Os caras vão fazer carreiras aí, vão se tornar lutadores melhores do que são na realidade, em cima de anabolizantes da trapaça. Né? Vão fazer carreira, vão fazer dinheiro e vão deixar os lutadores que realmente têm talento e agem de forma, né, correta para trás. Fica complicado, né? Já tem a própria história do corte de peso mesmo, tá perdendo a mão absurdamente, né? Porque você vê o tanto de gente que tá sofrendo. O UFC contratou a USADA para fazer o teste deles dos lutadores para tentar limpar o esporte. Uma das coisas que a USADA implementou é a reidratação por soro, que é proibida. Você pode beber, mas você não pode usar na veia. E isso, assim, tirou, não vou falar metade por exagero, mas tirou uma grande parte dos caras. Performance caiu muito. O Aldo sofreu muito com isso, o Barão sofreu muito com isso, e tem mais um monte de cara que tava no topo e não consegue mais cortar aquele monte de peso que cortava. A verdade é a se seguinte, tava tomando alguma coisa, teve que parar e a performance foi junto. Se você faz um corte de peso, você tem 24 horas para reidratar, a reidratação oral ela é mais do que suficiente. Entendeu? O problema é que se você faz um corte de peso saudável, né? Você não deve cortar mais do que 4%, 5% do seu peso no dia da pesagem. Você pode vir desidratando, mas no dia da pesagem você não pode cortar tanto. O problema é que o cara quer cortar 10 quilos da noite pro dia. Exato. Entendeu? O cara quer cortar 15 quilos, 20 quilos, então como se isso fosse vencer a luta, né? E lembra, o tiro sai pela culatra. E você tem que lembrar que eu gosto sempre de comparar comigo, né? Falar, uma coisa é eu tentar cortar 20 quilos que eu tenho onde perder, uma coisa é um atleta que tá ali, alta performance, o cara já é lean, musculoso e tal, o cara fala, não, eu vou tirar 20 quilos aqui, eu tenho bastante água nos meus músculos. Porra, não é saudável, né, cara? Mas aí acontece que o cara que toma anabolizante, ele retém líquido, né? Então o cara trabalha em cima disso. Entendi. Mas eu acho um grande erro, né? E acaba que paga com a saúde. Com certeza. Então, o long term vai acabar, a carreira do cara não fica tão longa, não fica... E o cara acaba sendo lembrado pelas razões erradas também, né? Não tem... Não tem muito jeito. Mestre, foi bacana, viu? Valeu, meu querido. Prazer. Obrigado pelo tempo. Sucesso para o senhor também com os projetos e tal. A hora que sair o canal do YouTube, manda para mim que eu faço questão de tentar ajudar a promover. A gente bota no canal também. E se você quiser fazer um outro falando só daquele episódio, vamos do canal e dos episódios, a gente faz também, que ia ser bem bacana. Quando já tem data marcada para ir pro ar, como é que tá? Cara, deve ir. Estou trabalhando nisso. Acho que eu acabo a edição toda agora. Se a gente não tivesse de quarentena, eu digo que esse mês. Entendi. De abril, mas agora de quarentena, não sei, porque eu preciso do editor para corrigir os erros, né? Então, o canal já está criado? Já tem nome para eu botar aqui no vídeo que a gente está fazendo? Não, ainda não. Então, quando chegar mais perto, a gente troca mensagem. Eu tenho o seu contato, você tem o meu. Eu posto no Instagram, de repente a gente faz um videozinho rápido e posta no canal também, a gente ajuda. Esse é o real sentido da palavra tamo junto. Valeu, tá bom? Rafael. Que puder ajudar, obrigado, seria irmão. Um prazer. Obrigado, tá mestre bom. Murilo Bustamante. Que honra, brigadão. Um grande abraço. Valeu.